Então tá, galera, então aqui Café com Design Rabiscos parte 10, né? 2016 começando aí com tudo, já em janeiro gravando esse nosso programa, né? Já apresentei aqui o William Tormen, agora aqui o galã do programa, o Bert Feijó. Boa noite, boa tarde, bom dia, que seja, né, o Bert Feijó. Bom dia, boa tarde, boa noite. E boa noite, o Bert Feijó. A gente não sabe o horário que está gravando, é verdade? Não, a gente não sabe o horário que você está Eles vendo. também, exatamente, né? Você que está no Japão nesse momento. Então é o seguinte, hoje o programa é um programa top, né? É um assunto do momento que a gente coloca ele em primeira mão e depois pergunta sobre ele, né? O título do programa hoje do Café com Design Rabiscos 10 é Crise. Que crise? Qual a crise? Qual a crise? Cadê a crise? Onde está você? A gente brinca muito, eu, o Roberto aqui me incomoda, ele foi para Floripa e reclamando da crise. Você vai... Vem cá, cadê a crise? Cadê a crise, Roberto Feijó? Você que ficou lá na parte nobre lá de Floripa, lá alguns dias, eu te pergunto, cadê a crise, Roberto Feijó? Bom, a crise está aí, né? Todos estamos vendo que há uma crise no país. Empresas estão passando por dificuldades. A gente olha os telejornais, notícias pela web e pode comprovar. No nosso meio, eu particularmente consigo ver que há uma crise, o mercado está parado. A empresa a qual eu faço parte, a O-Design, ela passa também por um momento de dificuldade em prospecção de novos clientes, manter os clientes atuais. É um momento de crise, é um momento complicado, é inegável isso. A gente brinca que, como o Elvio falou, que o Elvio brinca que não há crise, né? Mas a gente vê assim que, há uma dificuldade. Eu não digo que não há, eu disse, cadê a crise? Né? Claro que a gente conversou ali nos bastidores, né? As pessoas elas têm que tentar continuar a fazer o que estavam fazendo. De maneira moderada, né? Talvez, né? De maneira moderada, exatamente, né? Mas eu acho, então, Roberto, e o William, que é em todos os setores. Todos os setores, né? Alguns mais afetados, de repente, aí, né? Algumas fábricas grandes aí demitindo 1.000, 2.000 funcionários, né? Mas ela é em geral. Eu, como tenho lá um escritório de contabilidade, são vários tipos de empresas que apresentam, né, seja a crise moderada, uns com uma crise profunda, se é que possamos dizer assim, né? Mas tem, exatamente. A gente só pergunta cadê a crise, e eu brinco com o Roberto, cadê a crise, justamente por isso, né? Eu também consegui ir para Floripa, lá fiquei alguns dias, né? O Roberto também, a gente, claro, tem família, tem a esposa, tem filho, tu tem que continuar fazendo, tentar continuar fazendo o que tu... Mas também quando eu voltei tinha 3 contas me esperando lá, né? Água, luz... Assim, ó, eu penso que há 2 pontos que a gente tem que trabalhar aqui e levar esse debate. Um anterior até esses 2 é o seguinte, gente, todo mundo sabe que há crise, então se a gente vai falar de crise é chover no molhado, é mais do mesmo. Então vamos tentar falar um pouco além da crise. Vamos falar assim, ó, o pessimismo. Se a gente isso também é uma coisa que... Se a gente começar a alimentar esse pessimismo, a crise tende a ser pior para a gente. Porque se a gente começar a dizer assim, eu vou ser demitido, eu vou ser demitido, eu vou ser demitido, é bem provável que tu sejas demitido mesmo, né? Porque tu vai agregar mesmo se tu cair nesse pensamento e não querer mudar, né? Exatamente. O mudar é a outra questão que eu ia citar. Muitas vezes as pessoas são acomodadas, elas vão se acomodando na vida, tá tudo bem, vou deixando assim. A crise pode ser um empurrão para te mudar. Podem haver oportunidades numa crise. Muitas vezes a gente já ouviu falar que até um pé na bunda te leva para frente, e às vezes uma situação delicada, ou seja, no emprego, daqui a um pouco tu agrega isso para empreender, ter um negócio próprio. E esse é um lado que a gente precisa focar também, que pode existir possibilidades melhores, né? As pessoas precisam ser mais otimistas, é isso que a gente precisa avaliar também. Eu acho que o Elvio brilhantemente fica falando isso, né? Cadê a crise? Cadê a crise? É justamente pra gente não se focar só que o que Você vai virar adesivo, hein, cara? Vai virar adesivo de carro. Cadê a crise?
que tá ruim, que vai piorar, que vai piorar. Se a gente pensar que vai piorar mesmo. A gente precisa começar em nós, sermos mais otimistas para melhorar o nosso ambiente, o ambiente familiar, o ambiente do nosso bairro, o ambiente onde nós trabalhamos, para que se a gente consegue melhorar um pouquinho, a gente vai conseguir atingir o outro ali, que ele vai melhorar também, e assim a gente vai passar para frente, né? William Antônio, por favor, fala aqui. Para frente. Na verdade, a crise é inevitável, né? Todos estamos vendo, estamos acompanhando, mas se ninguém fazer nada, ela vai existir, vai ficar, né? Ela vai ficar, ela veio, e é como o Roberto Feijó disse, tentar mudar, tentar atender o telefone melhor, vamos. Eu acho que o pessimismo, ele ajuda mais a crise e prejudica mais a tu querer sair dela. O pessimismo te afeta no geral, né? Tu ser uma pessoa negligente, tu ser uma pessoa ruim, pra tua vida já é ruim, né? Agora tu imagina para aquilo que tu depende para sustentar a sua família. Tu atender o telefone ruim, vou te atender, vou atender mais ou menos assim, porque nós estamos em crise, fechou, tu levar esse conhecimento adiante. Às vezes eu acompanho a galera reclamando, mas não fazendo nada. Sim. Então talvez vamos criar um pouquinho, vamos mudar um pouquinho, vamos levar adiante a ideia de estamos em crise, beleza, estamos em crise, mas nós vamos sair dessa crise. Vamos tentar levar esse conhecimento adiante, né? Na minha opinião, uma série de fatores aí que façam com que a crise se estenda, né? Por exemplo, esse ano nós estamos aí em época de eleição, né? E fica tudo muito assim, muito nervoso, sabe? Os ambientes, sabe? Aquela atmosfera nervosa, vai ter uma eleição, fala assim toda hora nos telejornais aí e redes sociais sobre impeachment. Isso aí na minha opinião também vai afetando cada vez mais, vai aumentando cada vez mais a crise, né? Ou vai mascarando a crise, não sei. A minha pergunta sobre o cadê a crise é exatamente essa. Porque eu vejo pessoas continuando fazendo as mesmas coisas e tal, né? E a real é que nem o Ian falou agora, ficar reclamando num canto aí, né? Esperar a crise passar. Não dá, né? Porque tu vive a crise, tu tá vivendo a crise. Se tu não fizer nada, tu vai continuar vivendo na crise, na ruim. É muito importante tu acreditar que tem uma saída e levar isso para outras pessoas, né? Uma coisa que eu noto, por exemplo, lá no escritório, o Roberto e o William, é o seguinte. Sempre quando alguém me leva lá um cliente novo, um cliente meu me apresenta um cliente, né? Cara, eu já pego aquele cliente já com algum problema. Então ele não chega lá limpinho para mim, entende? Eu tenho que tentar já resolver ele de alguma maneira. E geralmente o que é? É fazer parcelamento não sei do que, é tentar colocar ele no cliente. Facilitar para ele. Sim. Ele não chega lá para mim, te trouxe essa empresa hoje, né? Tu já sai trabalhando para ela, no outro mês tu cobra. Não. Ela já vem com um resquício um pouco da crise. A pessoa vem com débitos, tem que tentar parcelar. Aí tudo tem uma firma que se apresentou lá hoje, daí para mim saber os teus débitos eu preciso. Tu precisa de um certificado digital. É mais uma maneira também de. Tu tem que gastar. E aí a pessoa, mas eu quero sair do negócio. Eu estou tentando sair do atolamento. E eu vou ter que gastar isso para poder sair, mas não, é inevitável. Tu está me propondo a gastar. Exatamente. Então o cara foi lá ontem, eu já fiz ele comprar lá um certificado de R$350. Porque são coisas que a gente vê no dia a dia, Roberto e William, nas empresas, isto. Então é difícil sair da crise por causa disso. Então um certificado digital que tu tem que renovar de 1, 2 ou 3 anos. Não é uma coisa que possa ficar bastante tempo. Então está tudo dificultando, na minha opinião, para as empresas poderem sair dessa. A questão que o William falou ali de atender bem, né? Eu acho que isso é primordial, né? As pessoas precisam, e eu noto muito isso, eu não sei, eu acredito que vocês também notam isso. Há um certo. Eu não vou ter a palavra exata para falar, mas no comércio em geral. Há um atendimento muito precário hoje. As pessoas atendem de má vontade, elas estão mais de mau humor. Isso, o que agrega isso? O que vai agregar lá na frente? A pessoa daqui a um pouco perdeu o emprego, realmente. A pessoa que atende mal, ela atende de mau humor, ela vai trabalhar de mau humor. Com certeza ela vai perder o emprego. Não é por causa da crise, é por causa dela, é por causa do atendimento dela, por causa da perda de foco dela no objetivo. Ajuda também, né? Claro, as pessoas precisam, primeiro assim, há uma crise.
mas eu preciso fazer a minha parte bem. Hoje em dia, né, nessa nova era que nós estamos vivendo, é preciso oferecer um serviço impecável. Tu não pode ir meio corpo, indo a meio corpo trabalhar. Tu precisa ir trabalhar focado, precisa ir atender, fazer um atendimento. Mesmo às vezes não recebendo Exato. todo o valor, ou a pessoa fica te devendo, igual tu tem que manter o serviço, né, cara? Exato. Cada caso é um caso, mas a pessoa que vai trabalhar, ela precisa ir trabalhar com um bom humor, com uma disposição boa, para ela mudar o ambiente dela. Daqui a pouco ela vai arrumar para ela mais problemas, mais dificuldade, né, nesse período. Esse período de crise, acredito assim, que não há mais espaço para atendimento ruim, atendimento de mau humor, pessoa que está indo fazendo favor. Meu amigo, tu está trabalhando, tu não está fazendo um favor para ninguém, é o teu serviço, tu tem que fazer bem. E eu consigo notar isso, que há, principalmente no comércio, há uma má vontade no atendimento, em te mostrar um produto. Parece que as pessoas estão fazendo um favor. Não, mas é isso aí mesmo, cara. E eu acho que esse é um grande erro. Já tinha reparado nisso aí também. As pessoas têm que melhorar o atendimento, têm que fazer por elas, não pelo Elvio que está lá, entrou na loja e vai comprar. Não, ela não vai fazer pelo Elvio, vai fazer por si mesmo, pelo profissional que ela é, pela empresa que ela representa. Mesmo que esteja em dificuldade a empresa, como o Elvio falou, daqui a pouco está atrasando o pagamento e tal, mas a pessoa precisa manter o foco, né? E não entrar nessa aí de até mesmo para o quadro não se reverter para ela, né? Para ela não chegar a um ponto assim de estar tudo em crise e quando vê ela foi demitida e agravou mais ainda a situação dela. Agravou mais a situação. Por uma atitude que talvez, com certeza, ela poderia mudar, poderia melhorar, passar para as pessoas que eu estou fazendo a minha parte. Então, se você fizer a sua, com certeza as coisas vão fluir, vão procurar se encaixar, né? Porque a crise é inevitável. E se tu não fizer nada, vai reverter uma situação que, meu amigo, se você não for profissional, tem mal. Exatamente. Pensar no valor nessa hora, tem conta? Beleza, todo mundo tem. Mas agora deixar de se trabalhar, passar a ser a fazer favor para uma pessoa, não vai te ajudar. Tem que ser um profissional, tu tem que vender, tem que vestir a camisa, tem que pelo menos tentar fingir que nada já aconteceu, porque o teu serviço não é a tua casa e o que tu passa lá não é o que tu passa. O pessoal, né? Provavelmente que vai assistir, ele quer uma dica, né, de como sair da crise, né? O primeiro passo é esse, né? Tu estar focado, estar motivado. Se tu tens um trabalho para ir todo dia pela manhã, ou seja tarde, ou seja à noite, o horário em que a pessoa trabalha, tu tem que ir com uma disposição boa para trabalhar, para manter. Alguns vão dizer assim, mas eu vou tirar a disposição da onde no meio dessa crise? Aí já tá ruim, né? Entra naquela parte do pessimismo lá, né, cara? Exatamente. É inevitável, tem que manter o teu foco, manter a tua... Mas com certeza, se for procurar, há pessoas com dificuldades maiores, né? Então, se a gente olhar mais, ter um olhar mais amplo da situação, cada um de nós está numa situação não boa, mas é um pouco estável, ou tem condições de ir avante, de conseguir uma situação estável, de conseguir um emprego ou uma fonte de remuneração. E é como a gente falou lá no início, daqui a pouco é uma oportunidade de empreender, de ter um negócio próprio, daqui a pouco oferecer um serviço. Como nós falamos há pouco aqui, há uma dificuldade nos serviços que a gente consome hoje em dia. Geralmente vai ter uma brecha aí onde há uma necessidade do mercado, daqui a pouco tu pode entrar, né, nessa necessidade, nessa fresta aí que o mercado tem. Tu enxergar a crise como uma porta se abrindo para outros ramos, né, para outras áreas, tu conseguir ver que criar um produto novo, talvez, para facilitar a vida também é uma coisa que... uma oportunidade nova, né? Novo serviço. Há quem vai dizer, mas eu não tenho mais condições de aprender uma nova profissão. Tem. Olha, nós estamos vivendo na era da informação. Tudo que tu precisas para aprender sobre um serviço,
ou confeccionar um produto tem na internet. Busca na web. Tu pode ter todos os tutoriais, se quiser, consegue, cara. Consegue mudar de profissão, consegue aprender. Às vezes nem mudar de profissão, mas agregar algo que vá melhorar na tua profissão, no teu dia a dia. Então é possível. Basta querer, usa 1 hora ou 2 do teu dia fazendo uma pesquisa, o que eu posso fazer para melhorar, ou o que eu posso criar como serviço, como produto. Sempre vai ter uma possibilidade, né? Dicas aí do Roberto Feijó, então, para te enfrentar enfrentar a crise, porque passar a crise não, que a crise é uma crise política, uma crise financeira, né? É com tudo. Então, assim, agradecer aqui o William Tommy, seja bem-vindo de novo aí. Obrigado. Valeu, Roberto Feijó. Esse é o Café com Design Rabiscos 10. O site. Não esqueça do site, vou falar agora, irmão. Valeu, guri. designecafé.com.br. Vai lá que tem muita coisa legal lá, vai aparecer os rostinhos bonitos aí. As latinhas. Do William Tommy e do Roberto Feijó. E do nosso representante do Nordeste. Não está lá. Mentira, eu sou gaúcho, um abraço. Corta, já era. Isso aí mesmo. Isso aí. Deixa eu desligar lá, depois de ficar gravando as coisas nossas. Querem gravar mais coisa aí, meu? Mas a crise? Cadê a crise? Que não gravou. Ah, é. Eu olhei várias vezes pra aí. Ah, aqui pegou lá também, pegou, né?